Fala pessoal, satisfação, a gente está começando um projeto que é lindo e maravilhoso. E eu falo particularmente que mexe muito com o meu coração. Em que sentido? Existem alguns tabus na sociedade, cara, principalmente falando no sentido cultural. Não sei se vocês acompanharam, recentemente foram aprovadas duas leis de projetos culturais aqui na esfera federal, que é a lei foi do continuamento da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. A Aldir Blanc ela teve seu início lá no ano de 2020. E o nosso presidente, o atual presidente, ele sancionou, sem problema algum, e liberou 3 bilhões para a cultura no Brasil. Só que teve um outro projeto para com que essa lei desse continuidade. E o presidente foi e vetou essa continuidade dessa lei, que ia fomentar esse setor cultural. Foi, ao meu ver, um veto bem político, porque não tem sentido nenhum uma pessoa no ano anterior aprovar uma lei e no outro ano vetar. Recentemente, agora, na semana passada, esse veto foi quebrado e essa lei pôde dar continuidade. Mas por que eu estou iniciando falando sobre isso? Se você for entrar lá nas redes sociais e ver como que a sociedade está reagindo aos projetos culturais, você fica assustado. Os comentários são assim: é tudo projeto para vagabundo. Cultura para quê? Vamos investir em saúde. Para que gastar bilhões com cultura, sendo que a nossa infraestrutura está precária? Para que gastar com cultura, sendo que tem pessoas aí morrendo de fome, o desemprego está altíssimo? Para que nós vamos investir em cultura, sendo que tem 13, 14 milhões de pessoas desempregadas? O nível das pessoas, não generalizando, mas de muitos, para não dizer a maioria das pessoas que reagem aos projetos culturais são esses, de que a cultura é para vagabundo. Fumador de maconha. Não, isso aí para pior. E eu já tenho esse projeto no meu coração já faz muito tempo. Muito tempo. Sabe por quê? Porque a cultura, de certa forma, fez com que eu, Jones Luiz, pudesse me reintegralizar e me ressocializar na sociedade. Alguns anos atrás, eu perdi a minha mãe de uma forma muito, assim, que me deixou muito abalado. Foi um acidente e ela morreu afogada. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu não consegui mais, eu sou formado em administração, tenho algumas especializações, e eu não consegui mais voltar a trabalhar, não consegui mais voltar à minha rotina. E eu estava entrando numa depressão assim, altíssima. Eu lembro que assim, a empresa era muito dedicada, a empresa me deu folga, eu fiquei uns 40 dias, me deu férias e folga. Fiquei 40 dias. Quando eu voltei para a empresa, eu sentei assim na mesa e eu comecei a chorar, porque eu não conseguia mais trabalhar. Então foi algo muito marcante, de que eu via que eu estava aprofundando em tristeza e eu via que eu estava aprofundando em uma depressão, ao ponto de não conseguir mais manter a minha família e de conseguir mais voltar a trabalhar. Mas desde os 10 anos, que eu sou ali, comecei a pegar o violão, comecei a tocar, depois entrei em igreja, e a igreja, todo músico concorda que a igreja é uma casa de formação de artistas. É uma casa de formação. E a igreja me ajudou. Jackson, Não, os principais. Elvis Presley. Os principais artistas aprenderam a igreja. Então, desde os 10 anos, os 3 anos de idade, eu sempre fui envolvido com a música. Galera, eu sempre fui envolvido com a música. E eu lembro que quando eu ia tocar, a minha mãe sempre ia comigo e ela ficava muito feliz. Sabe aquela mãe assim, que coruja? Eu tocava uma musiquinha mais lero-lero, ela batia palma e puxava as palmas. E eu falei, você quer saber? Eu vou começar a tocar violão e vou começar a ganhar dinheiro com isso. Porque do meio formal não está dando para mim.
Na época eu era casado, eu cheguei para minha esposa e falei, você concorda? Claro, né, tem que ter esse aval familiar. E ela falou, o que você falar? Estou contigo. Também não tinha escolha, porque se eu continuasse naquela vibe lá, ia ser pior. Eu ia me aprofundar em tristeza. E eu utilizei da música para fazer o meu sustento. Uau. E comecei a viver de música. E os anos foram se passando e de tal forma que eu consegui me manter até ganhando mais do que quando eu estava no meio formal. Porque um profissional, eu usei da minha formação de administração para a música. E aquilo foi sensacional para mim. Eu vi que eu fui acolhido pela cultura e comecei a gerar emprego e sustento para mim. Quando eu falo que eu comecei a gerar emprego, olha só. Quando você vai fazer um evento, aqui tem agentes culturais aqui. Não é só o artista que está lá trabalhando, que tá lá cantando, não. Tem um técnico de som, tem um pessoal das filmagens, tem um pessoal os hosts. Então tem toda uma grade de profissionais Tem um espaço, que trabalham, um o espaço que movimenta a cultura. Semana eu li numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que a cultura movimenta mais de 30 setores no Brasil. 30 setores da economia no Brasil. Uau. E que gera bilhões de reais de retorno Olha o Rock in Rio. para o Brasil. Seja na esfera cultural, seja na esfera do turismo, seja na esfera dos empregos. E eu comecei a pensar assim, se a cultura me salvou dessa depressão, por que não ela pode salvar também pessoas que estão buscando, assim como eu busquei, meios de ressocialização, de reintegração à sociedade? Um dos pilares, dos fundamentos da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. A cultura é uma grande ferramenta para isso. É direito, né, Jones? Direito. Por isso, esse projeto nasceu no meu coração e chama Acolher e Reintegrar. Uau, muito bom. E nada melhor, com essa introdução aqui, para vocês entenderem o contexto, nada melhor do que fazer essa parceria com o inestimável amigo que eu tenho, Cacá Menezes, e também com esse pessoal aqui do Ele Clama. Está aqui o grande amigo Gil também, inestimável que eu acabei de conhecer ali. Fabinho está aí, daqui a pouco ele vai. Do Varandas do Rock. E hoje com a participação mais que especial de um grande amigo, Cacá Menezes, ele foi também uma peça fundamental nisso, porque eu costumo dizer que o Cacá é aquela pessoa que, se você chegar e mostrar um sonho, ele vai sonhar com você. Verdade. Existe uma diferença de você mostrar um sonho para uma pessoa e a pessoa falar assim, vai lá, cara, vai dar certo, do que aquela pessoa que fala assim, não, vamos sonhar junto, vamos caminhar junto. Essa pessoa foi Cacá Menezes para mim. Legal. Eu tenho certeza que para muitos que estão aqui nesse momento, ele não é aquela pessoa que te incentiva, é aquela pessoa que vai com você. Existe uma grande diferença nisso aí. Então, quando eu falei, ele falou, Cacá, estou com um projeto cultural aqui, abri um edital, vou escrever um projeto. O que você acha de a gente fazer uma parceria com o pessoal da comunidade Ele Clama? Porque lá eu vejo que você ajuda muitas pessoas que estão nesse processo de reintegração, de ressocialização. Então, vamos fazer uma oficina de música. Vamos trazer a arte, a musicalização, a cultura para esse pessoal. O que você acha? Coloca meu nome. Vamos caminhar junto. E está aí esse primeiro encontro desse projeto aqui, que vai ser seminários, roda de bate-papo, podcast, igual a gente está fazendo aqui. Vai ser legal. E também de oficina. Vou fazer uma contrapartida aqui de um curso que eu vou ministrar aqui, de musicalização, para quem quer aprender violão, quem quer aprender a parte teórica inicial da música. Esse projeto está incluso também nisso aí. Então está aqui Cacá Menezes, muito obrigado por isso. Satisfação mesmo ter você como participante ativo neste projeto também. E gostaria que você iniciasse, né, contando um pouco da sua história, e assim como eu contei essa experiência de vida, como que você concilia o aspecto cultural com a sua história de vida. Ô Jones, quero agradecer, né? Nós estamos aqui, estou feliz de estar participando, porque é um sonho também nosso, que a gente realmente trate a cultura, trate a questão da arte, definitivamente como uma ferramenta lúdica, com um potencial terapêutico absurdo,
se eu não for um dos maiores, é um maior, né? Tem o esporte também, tem o trabalho e outras coisas, mas a cultura, a arte, ela é assim de uma preciosidade. Quem pode falar que não tem uma memória afetiva, que não tem uma canção que marcou sua vida? Quem que pode falar que não se emocionou um dia escutando uma música, seja num filme, seja numa igreja, seja num show de rock, de bossa nova? As pessoas podem banalizar, Jones, a cultura, como banalizam também o esporte, como banalizam as coisas que hoje as pessoas pensam que não são essenciais. Mas o mundo, principalmente o mundo pós-moderno, né, ele é um mundo frio, cartesiano, industrial, um mundo que as relações afetivas foram sobrepostas pelas questões do capital, onde você vale o que você tem, onde a utilidade ela está no que você faz. E essas relações elas estão cada vez mais mecânicas, cada vez mais frias, cada vez mais engessadas, e de repente nós temos poucas coisas que colorem nossas vidas hoje. Poucas coisas que nos faz inspirar, que nos faz lembrar que nós somos filhos de um Criador, que nós somos criativos, que nós somos seres humanos. Ei, você é um ser humano, cara. Ei, você canta, você se inspira, você se emociona. Você não é uma máquina, você não é um produto. Você não é um produto. Você é um ser humano, e mais, criativo, com um potencial enorme de criar, de emocionar, de produzir. São centelhas de criatividade quando você pega num violão, quando você canta uma canção. Então, Jones, assim, primeiro eu quero falar que a saúde, hoje, que nós falamos, trata de doença, não de saúde. Então, eles estão falando para promover saúde ou promover ambientes para tratar a doença? Porque promover saúde mental, saúde física, é esporte e cultura. Você quer promover saúde, investe em cultura. Exato. Uma pessoa a cada 2 pessoas nos próximos 10 anos sofrerá de saúde mental e emocional. Uma das ferramentas mais importantes que nós temos para lidar com a saúde mental é cultura, é arte. É pintar um quadro, é produzir uma peça, é produzir uma canção, é se envolver com o lúdico. Porque a música ela tem um poder, a arte tem um poder de abrir a nossa memória, né? Quantas pessoas choram quando está escutando uma canção? Aonde você vai quando você escuta uma música? Por quê? Porque ela tem capacidade de abrir a sua memória. Ela vai lá nos seus registros e ela te lembra de coisas, boas ou ruins. Ela ressignifica, ela te emociona. E esse aspecto da arte, ele por si só é terapêutico. Com certeza. A musicoterapia, a música não é simplesmente você pegar um violão e ficar ali. Não. Quando você acabou de contar, eu lembro, Jones, que eu era usuário de drogas, né? E poucos momentos eu consegui fazer uma reflexão. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar está aqui, ó. Eu sentava na rodoviária, ou então sozinho na República jogando basquete. E os momentos que eu conseguia fazer uma reflexão é quando eu pegava minha gaitinha. Um pouquinho desafinada.
E eu ficava ali, ó, tocando minha gaitinha. Enquanto eu tocar aqui, ó, quantos pensamentos, quantas reflexões a gente faz, né, com o violão na mão. Depois eu aprendi a tocar violão. Eu não aprendi a tocar violão na infância, não. Eu aprendi a tocar violão na reintegração da minha história. Comecei a tocar na igreja, comecei a ver, pô, cara, eu toco, eu canto. Eu não sabia que eu cantava, Jorge, eu nunca tinha cantado. Então, no processo de reintegração. Foi no processo de reintegração. Que a cultura foi uma ferramenta. Que foi uma ferramenta, não foi assim. Para mim, eu parei de jogar basquete na época. Eu comecei a descobrir que eu era um artista. Eu canto, que eu toco, que eu crio. Cara, isso aí, ô Johnny, vou te falar essa coisa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19, 20 anos. Você descobriu que era um artista. Eu não tinha tocado antes. E você, pela sua experiência, você tem de concordar que hoje tem pessoas aí com 30, 40, 50 anos que ainda não sabem que são artistas. Não sabe. Só abrindo parênteses, eu vi uma matéria do pessoal que tem ouvido absoluto. Você sabe o que é ter ouvido absoluto? É qualquer estralo você decifrar. Meu sonho qual é ter. Eu preciso qualquer estralo musical. para afinar meu violão. É qualquer estalo musical você identificar qual que é a nota daquele acorde. É absurdo, isso é inteligência, é absurdo. E aí, claro que tem questões também cognitivas, Qual era a nota genética. qual era a nota dessa gaita aqui? Eu não tenho ouvido absoluto. Não, Mas por que eu estou falando isso? Não, foca aqui. Foca aqui. Por que eu estou só abrindo esse parênteses? Eles fizeram uma reportagem com os pedreiros e descobriram, pedreiros de obras, e descobriram que alguns tinham ouvido absoluto e não sabiam que tinham ouvido absoluto, porque eles sabiam identificar qual que era o barulho exato que aquela enxada fazia em determinado local, em determinado ambiente. Que doideira. E eles não sabiam dar o nome da nota, porque eles não têm conhecimento musical, mas eles sabiam, você pode bater em outros locais que ele vai saber, não, mas esse é o mesmo som que aquele, é coisa instantânea. Então, se você pegar, olha, então para esse som você vai dar um nome para ele. Esse som é sol. Aí fizeram o teste. Começaram a dar tanto de sol. E os caras falaram, esse é sol. Não, esse aqui não é o sol, não. Esse é sol. Esse aqui não é o sol, não. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Pessoas que têm um dom, que têm talento, e que nem sabem que têm esse talento. Sim. Porque não teve a oportunidade que uma vez na sua reintegração, aos 19 anos, você teve. Ô, Johnny, você sabia que o Gil aqui, hoje nosso atual presidente, ganhou agora um concurso, né? Um concurso de fotografia. Olha aí. Artística. Né, exatamente. O Gil, você não sabia desse seu dom também não, né, Gil? Não, eu sempre gostei, assim, de Desenhar. imagens, de desenhar. Eu sou um artista em formação, né, assim, e uma vez eu vi um rapaz desenhando na escola e eu fiquei impressionado com ele desenhando e falei assim, cara, eu queria ter o dom de desenhar. E ele falou para mim, assim, você pode desenvolver. Eu falei, não, isso aí é para quem já nasce. Ele falou, não, você consegue desenvolver. Você, com estudo, eu falei assim, tem gente que tem habilidade inata, mas você pode desenvolver. Eu falei assim, é impossível. E eu gosto muito de desenho realista. Então eu comecei a estudar, desenhar, rabiscar. E aí eu comecei a ir em busca, né? Falei assim, mas cada lápis tem uma finalidade, a maciez. E aí eu comecei a estudar. Não tinha tanta internet nessa época, mas eu comecei a comprar revistinha de mangá, e era difícil interpretar. E aí a internet também ajudou muito. E eu estou até um tempo sem desenhar. Meus meninos, tem 2 meninos pequenos, pegou meus lápis tudo lá, agora tem que comprar tudo de novo, né? E eu comecei. E aí eu descobri que realmente eu poderia fazer isso. E é tão terapêutico nos momentos mais críticos da minha vida, ou dos meus momentos assim, de dificuldade, eu falo assim, cara, eu preciso desenhar. E eu sou um ex-dependente químico, né? Assim, passei por um processo de tratamento. E quando eu entrei na dependência, eu fiquei quase 10 anos sem pegar num lápis. Olha aí. Quase 10 anos. E quando eu peguei no lápis de novo para desenhar, cara, parece que assim, foi um negócio tão libertador, que eu peguei o lápis, eu fiquei olhando para o lápis e disse, caramba, bicho, como que eu guardei Você abandonou isso? Abandonei essa habilidade. E aí eu comecei a desenhar. Eu desenhar.
E aí na época, eu fiz um desenho dos jogos, né, do Street Fighter, tem esse desenho lá em casa até hoje, que para mim assim, foi muito significativo, né, voltar ao desenho o Dalsin da Street Fighter, desenhei ele assim, soltando um fogão assim, porque Buga Fire. o Bugafire, e aí eu fiquei olhando para aquele desenho. E aí eu falei assim, poxa, isso sabe pode... quem é, Marília? Aí eu falei assim, isso pode... Buga Falei assim, Fire. e aí a partir daí eu gostava de desenhar, tinha um olhar assim para essa questão da arte, comecei a gostar da fotografia, quando começou os telefones, né, tirar foto, sempre gostei, sempre estava tirando foto assim, não era tão boa a resolução das máquinas. E aí eu tive a oportunidade de começar na fotografia. O primo da minha esposa, eu tinha muita vontade, não tinha conseguido comprar o equipamento, ele me deu uma máquina. E aí comecei a fazer E foto isso aqui. depois desse processo seu, que você passou, né, esse passado aí turbulento, Aham. de vícios. De vício, exatamente. Então, essa forma aí que você também algariou foi através da arte. Você Através da arte. renascendo um dom. Um você dom. tinha. Imagina. Exatamente. E não é só, e pro Gil não foi só uma questão de arte, foi uma questão de remuneração também. É sobre isso que eu estou falando. Reintegração, Reintegração, social, dignidade da pessoa humana. emprego. E mais do que isso, além dele ganhar dinheiro, fazer ali os casamentos, ele se tornou um artista da foto. Ele acabou de ganhar como é que chama? Um prêmio, né? Um prêmio Revelando Contagem. Inclusive, vou fazer um convite aqui Ó, na que live. bacana. Aqui. Hoje vai ter exposição, a primeira exposição da arte. Minha foto foi premiada em primeiro lugar. E isso, assim, faz com que a gente realmente A tenha foto foi um o quê, olhar. Gil? A foto deveria ser o tema era a cidade em imagens, né? Legal. E eu recebi Legal, um né? dia antes o edital, ia acabar o edital no outro dia. E eu falei assim, poxa, foi à noite, eu falei assim, eu tenho um dia para fazer essa foto e mandar. Aí eu fiz umas fotos à noite, fiz nos lugares que é muito clichê aqui em Contagem, igreja de São Gonçalo, e eu não fiquei satisfeito. Eu falei assim, não, cara. E eu sou muitas vezes, eu falei assim, cara, eu quero algo que realmente retrate a cidade, que eu possa expressar um pouco da arte. Virei para minha esposa, falei, você vai acordar amanhã às 6 horas da manhã, fazer uma foto comigo. Ela falou assim, o quê? Eu falei, eu vou participar de um edital. Aí ela meio que sem entender, mas ela topou. Acordou 6 horas da manhã, nós fomos no metrô Eldorado. do Eldorado, né, no corredor. E aí eu fiquei pensando, né, processando essa noite inteira como que eu ia fazer a foto. Falei assim, poxa, Isso é eu quero é arte. a arte. Falei assim, a cidade é imagens, eu tenho que retratar o cotidiano, a vida. Eu falei assim, cara, aqui é o portal, a entrada, o dia a dia, o pessoal indo trabalhar, voltando. Todo mundo passa por quem aqui, está né? chegando para A conhecer única a estação cidade. que tem de metrô é o do Eldorado. E ela falou assim, Contagem. o pessoal que está vindo para conhecer a cidade, como que eu faço? O que é mais fácil? Eu vou passar pelo metrô, eu coloquei ela lá, falei assim, agora você vai ficar aí. E aí fiz a foto, que é o pessoal passando assim, mas ficou só o vulto das pessoas passando e ela assim, Legal. né, o Uau. cotidiano, o dia, ela... Em meio àquela loucura, É. tem uma pessoa ali, né? Uma pessoa, é a nossa gente. Porque no metrô a gente sente a formiga, né? A formiga, né? Andando no Exatamente. fluxo. Aí o tema era, né? Eu dei uns nomes. Eu fiz outras fotos até, eu não sei se eu falei foi com a Marília ou foi com alguém, eu acho que foi com o Júlio, eu tinha colocado nome de, porque nenhumas foram fluxo, mas essa foto específica estava a nossa gente. A nossa gente está aqui, no dia a dia, passando, indo e voltando. E aí eu tive, graças a Deus, aí No fui primeiro premiado, lugar? primeiro Que legal. lugar, Uau. com a foto Olha premiada. só para você ver, eu sou conselheiro aqui em Contagem. Eu faço parte lá da mesa, eu sou representante da música. Eu sou conselheiro representando a sociedade civil. E eu fui um dos que aprovei esse edital aí. Legal. E para mim é gratificante saber que uma pessoa tão querida ficou em primeiro lugar. E reintegração. Não, é exato. O que Tem a você. ver com o seu tema aí, né? O que você acabou de nos contar, o que o Kaká acabou de nos contar, é o que a gente quer despertar em todos vocês aqui. Exatamente. Como que eu tive esse despertar para a cultura e consegui remunerar, formalizar, sou MEI, tudo bonitinho, emito nota fiscal. Como que eu consegui manter minha família, alimentar os filhos, e como que você também está conseguindo fazer a mesma coisa. Exatamente. E como que ainda assim existe esse clichê de que cultura é para vagabundo, de que música é vagabundo. Não. Ô, Jones, eu queria... A gente tem que combater. Queria provocar a nossa psicóloga Marília aqui. Marília, Se ela tem alguma coisa para poder falar sobre esse assunto, que eu acho que é importantíssima, a contribuição da Marília sempre é muito legal. Se apresente para a gente. Meu nome é Marília, eu sou psicóloga do Ele Clama e gosto de dizer que é com imenso orgulho
sobre a cultura, né, você traz os aspectos individuais que a cultura proporciona, que é esse sujeito se ver como detentor de potenciais, de habilidades ali, que vai contribuir imensamente para a vida dele como um todo. Mas também dizer que a cultura, não só isso, aproxima pessoas, sabe? O Cacá inicia falando aqui do quanto o nosso momento social atual, as pessoas estão cada vez mais individualistas, distantes, sozinhas, portanto adoecidas. E a cultura aproxima isso, fala assim, essa troca, sabe? Essa troca de experiência com o outro. Quando vocês falam, sabe? É possível para mim, foi possível para ele essas referências, sabe? Que chega a ser representativo, o quanto é interessante. E isso só encontramos na cultura. Desse estigma hoje que é o trabalho assim, incessante, incansável, que eu tenho que produzir muito, que é uma ideia de uma sociedade capitalista. Eu tenho que produzir para ter, porque eu sou o que eu tenho. E daí afasta das pessoas, afasta dessas relações humanas, e o quanto é necessário, né, a cultura, a prática do esporte, para justamente isso, desconstruir essa ideia, não. Eu posso, sim, ter o meu momento de lazer, eu posso, sim, ter o meu momento de descanso, eu posso ter a cultura contribuindo em vários aspectos da minha vida, e é saúde mental. E é saúde mental. Então, assim, eu sempre vou sugerir isso para as pessoas chegam assim, eu estou ansiosa, falamos na live anterior sobre a ansiedade, né, que é assim, um adoecimento que tem crescido cada vez mais na sociedade atual. Então, assim, por que não frear isso? Tem que ter cultura, tem que ter momento de lazer, tem que ouvir uma música, e a música ensina, a música, aprendemos várias coisas na música. Ao ouvir uma música, com uma letra de uma música, aprendemos várias coisas. Sim. Então, é pedagógico, cultura é pedagógico, cultura é saúde mental, cultura é psicoeducação. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Ô, Jones, eu queria apresentar também Vamos lá. uma outra pessoa, que é o Luca, que quando a gente conhecia o Luca pela primeira vez, né, ele estava em situação de rua naquele momento, a gente conversou, a gente fez uma amizade ali. Primeira coisa que ele perguntou, tem um violão aí? Tem um violão aí? Então hoje eu convidei o Luca para fazer parte do Acolher e Reintegrar, porque quando ele foi acolhido, né? E eu vim aqui em casa, eu tenho um violão que fica com meus filhos, né? Que fica aquele violão que fica ali. Eu sempre deixo um violãozinho, algum instrumento ao alcance deles, para eles poderem provocar eles, né? Eu acho que isso é uma provocação. Eu peguei e falei, não, eu tenho um violão lá em casa, eu vou deixar com você, porque essencialmente falando assim, Cacá, uma das formas que eu vou ter de conseguir superar, né, esse momento é a música. Eu vi que foi algo importante para ele, e é um homem. O homem é um artista, cara. Aí, olha o estilão dele. Né? Eu queria apresentar, que você apresentasse também, Luca, e falar um pouquinho sobre esse aspecto da cultura, o quanto é importante para você. E fala bem pertinho do microfone aí. Bom, então, acho que é bom dia ainda, né? Virar para cá, um pouquinho para cá. Bom dia. É bom dia ainda. Bom dia. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, de estar aqui presente com vocês. Estou muito feliz. E realmente, cara, a música, né? Ela é uma das formas de arte que, pelo menos para mim, que eu consigo mais me expressar, sabe? Às vezes em momentos de atribulações, assim, que a mente está a milhão e ao mesmo tempo, sabe quando você tem muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, você não consegue pensar absolutamente nada? É o momento que eu mais gosto de pegar o violão, ficar de canto e só solar, sabe? Eu já tentei várias vezes compor música, sabe? Eu até consegui compor algumas lá. Vamos usar a trilha sonora para você aqui, enquanto você Fechou, fala. fechou. Eu só não tiro o violão do bolso aqui como a gaita porque não coube. Mas a música, cara, ela desperta lá no fundo, assim mesmo, sabe? Os sentimentos e consegue acalmar, sabe? E que nem um dia lá no Ele Clama, eu tive um pequeno, tipo um insight, vamos dizer assim, que eu estava voltando do banho e comecei a observar, já no final de tarde, estava um pôr do sol lindo, no final de outono, assim,
que aquele céu fica com várias cores, né? Tipo, É maravilhoso. é uma arte também. É uma arte arte, que, uma que não tem contemplação, como é nem ela, se representar, sabe? É uma tela viva ali. E naquele momento parece que tudo ficou em câmera lenta, tá ligado? Tipo, eu olhava em volta assim, e eu olhei lá, o pessoal tava jogando futebol em uma das quadras. Na outra quadra eles estavam trocando ideia, meio que jogando a peteca, jogando um vôleizinho. E no cantinho ali fora da quadra tem uma árvore e tinham duas pessoas ali, um ensinando e o outro aprendendo a tocar violão. E parece que por aquele breve momento assim, houve uma paz, sabe? Parece que aquilo ali, todos esqueceram de seus problemas, sabe? Assim como eu sinto quando eu estou com violão ou qualquer outro instrumento. E parece que há realmente uma paz, não é que parece, acho que realmente tem uma paz. E acho que isso é fundamental. Hoje você toca violão? Como é que tá? Também. Toca violão? Você toco aprendeu violão. quando? Como? Mano, tocar violão eu toco desde os 8 anos. Sim. Só que eu aprendi que, pelo menos comigo, a gente não escuta música, a gente não toca música. Depois que eu aprendi a viver a música, tudo mudou, sabe? E eu aprendi realmente a mudar, a viver a música em recuperação, sabe? Quando chegavam momentos que eu não conseguia, não sabia o que falar, eu só tocava. Se expressava. Sim, exatamente. Assim como eu vejo na dança. Dançar eu não danço, mas eu admiro demais quem sabe dançar. Eu danço muito, cara. Eu sou. Olha os dons se O revelando. Gil também dança. Tem meu Dançarina, pró- você é Inventei daquele meu próprio balé, estilo de fala. dança, né? Ah, é diferente. Inclusive, parabéns, Gil, Obrigado, obrigado. pela A foto. pela Premiação. conquista, Visibilidade, pela conquista, sabe? Porque fotografia também é uma coisa que eu acho que é exuberante, cara. Eu tenho muita vontade de poder estar lá naquele monte lá, sabe? Aham. Para tirar foto daquele pôr do sol com a lagoa, porque não sei, são coisas que eu sei que eu tô vendo agora, mas tá registrado. Só que eu queria registrar para que tipo outras pessoas pudessem ver o que eu tô vendo, sabe? Porque isso é uma calmaria total, sabe? É uma arte, sabe? É uma tela que tipo nem Van Gogh, nem ninguém conseguiu fazer da mesma forma, sabe? Só realmente Deus, né? Deus realmente é um grande autor. E voltando ao assunto do violão, o violão é a paz, sabe? A arte em si, no geral, a partir do momento que a pessoa consegue viver a arte, né? Que ela consegue se expressar, isso ajuda muito, sabe? Principalmente, eu também sou dependente químico, estou em recuperação. Não sei se existe ex-dependente, mas se existir, sou um ex-dependente. Amém. Mas é fundamental para que a gente possa mudar o foco da nossa mente, sabe? Sim. Porque desperta realmente algo no nosso cérebro. Acredito que seja isso, né, Marília? Com certeza. Eu Na queria parte falar, psicológica. Eu peguei uma parte da fala do Luca que uma vez a pessoa perguntou para mim, o que é cultura? Porque eu faço uma diferenciação entre cultura e arte. Embora a arte ela é uma das melhores formas de produzir cultura. Sim. Porque cultura é movimento, é comportamento coletivo. O comportamento coletivo ele é determinado por aquilo que é cultivado, porque cultura vem de cultivo. E você cultiva o que você acredita, o que você pensa. Então, por exemplo, vamos falar assim, música sertaneja, música popular brasileira, MPB, música de rock. Se você estudar a raiz, a essência de cada um desses estilos, por exemplo, eu estou no meio de Belo Horizonte e estou ali, olha o poder terapêutico da música. Eu estou no meio de Belo Horizonte, estou ali no estresse violento, só que eu vim da roça. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou lá de Moeda Velha, da terra da minha mãe, vamos colocar assim. E na minha adolescência, eu cuidava de boi, eu olhava para o pasto, eu sentia o cheiro do esterco, eu comia manga do pé, eu tenho essa memória afetiva. Comia o meu queijinho, tirava o leitinho da vaca ali no curral, né?
Só que agora eu estou no meio de Belo Horizonte, dentro de um ônibus lotado, num calor, estressado, Atrasado para o trabalho. atrasado para chegar, entendeu? E um cantor, uma pessoa com capacidade de compor uma canção, um dia sentou lá na roça, numa varanda, pegou o seu violão, absorvendo o ambiente que ele estava, ele criou e ele eternizou. É o que o Luca falou. Eu gostaria de tirar essa foto para as pessoas verem o que eu estou vendo e eu demonstrar para elas um pouco do meu sentimento, a alegria que eu estou tendo, que eu estou vendo. Então, a arte, eu vou divulgar algo importantíssimo que vai fazer parte da cultura daquela pessoa. Então, por exemplo, o camarada sentou o que ele está vendo? Ele está contemplando o belo. E ele pega o violão. Eu não sou compositor, eu tenho inveja santa de quem é compositor, que nem o Anderson Monfim. O cara olha pro negócio e faz música, a galera que compõe, o Jones também, né, faz muita música, e todo mundo que faz. Então, a pessoa pega o violão, ela absorve aquilo ali. Sim. Eu tô sentado na varanda, a vaquinha tá passando. Nada, qual foi a música? Não há gente ou não, luar começo do sertão. Entendeu? O cara já estava lá na cidade, já remeteu lá na hora. Não, o camarada que tá no ônibus, ele pôs o seu fonezinho de ouvido, foi lá no seu Spotify. De repente, mano, ele é transportado. Sim. Ele é transportado para aquele lugar. Sua janela afetiva abre. Ele, por algum momento, ele consegue essa paz. Porque a música levou ele a lembrar daquele momento. Você está entendendo? Sim. Então, por exemplo, eu estou vendo você aqui agora. Você é uma realidade. Eu estou te pintando. Eu estou pintando um quadro do que eu estou vendo. Esse quadro, ele vai servir de um elemento para produzir um movimento. Então, muitas pessoas vão olhar para aquele quadro e falar assim, eu quero fazer isso também. Então, a música, a arte, ela tem a capacidade de desenhar uma realidade e produzir um comportamento coletivo. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Porque cultura é o comportamento coletivo. E a pessoa que fala que cultura é coisa de vagabundo, aonde que ele vive? Aonde que ele está? Ele faz parte de um movimento que foi produzido por vários elementos culturais, inspirado, pensado, conquistado, observado por homens ao longo da história. Quando você escuta Sebastian Bach, uma frase de Bach que eu acho interessante, que ele fala assim, a disciplina te dá liberdade para criar. Você pensa, esses grandes homens da história, os artistas, né? O próprio rock, eu li um livro chamado História do Rock, que ele fala que o rock, a arte, ela tem dois momentos históricos, um contemplativo e o outro introspectivo. O contemplativo foi um momento em que a sociedade ainda estava olhando para fora, olhando para o belo, como o Luca colocou muito bem aqui. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, eles dizem que as pessoas elas perderam completamente a crença no que está fora e o medo levou elas a olhar para dentro, para suas distorções internas. Aí eles falam do Igor Lasvinsky, eu acho que o nome dele é esse mesmo, que ele foi o primeiro artista que começou a falar da dor da alma. O rock nasce depois da Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Por quê? Ele fala da dor. O rock fala da dor. O rock fala da dor da humanidade que foi ferida, que é um protesto, que é uma distorção. Você está entendendo? Tipo assim, é o clamor do coração de pessoas que se ofenderam. O Woodstock, por exemplo, é um grande movimento cultural contra todo tipo de tirania, de totalitarismo político, como Hitler, por exemplo, que dominou uma geração inteira e que impediu essa geração de pensar, né? Se os seguidores de Hitler pegassem um violão e fizessem uma reflexão sobre a vida, sobre a importância do ser humano, a sua criatividade, talvez eles não tivessem participado do Holocausto.
Ou até mesmo o próprio Hitler. Né? Tamanha Ou então, atrocidade. mas você pode observar que as músicas que Hitler escutava já eram músicas muito cartesianas, muito que tirava esse lado. Então, enfim, o que eu estou querendo colocar é que é essencial, Jones. Sim. Não é só terapêutico, não. E sabe o que eu vejo? Muitas pessoas que hoje criticam é por ignorância. Por sabe? É ignorância. por ignorância. Eu toco em eventos, toco em bares, casamentos. E é muito comum, não estou falando que isso é errado, estou falando que é comum. A pessoa virar e falar assim, mas você trabalha também? Ué. Não é? Não é comum? Mas você trabalha? Tipo assim, eu tô lá, eu tô com mais 5 profissionais, todos remunerados. Eu tô emitindo nota fiscal. Tá tudo bonitinho, agendado. Tô pagando os meus impostos. Aí o cara vira para mim e fala assim, mas você trabalha? Não, quantas horas você passou Foram anos. para Né? produzir a capacidade? O desenvolvimento disso. Né? Então, assim, esse é um movimento também de quebra de tabu. Quebra de tabu. E queria também estender a participação para o nosso querido Fabinho. Tem como passar um microfone ali para ele? Olha aí, ó. O Fabinho, pelo pouco que eu conheci no caminho daqui, e pelo pouco que eu conversei com ele, eu vi que ele é uma das chaves culturais aqui da cidade de Contagem e que tem história. A gente estava falando da década de 90. Não. A gente está falando da representatividade, igual você falou, do rock na cidade de Contagem na década de 90. Você sabia que Contagem, em Minas Gerais, era referência? Olha isso. Você sabia disso? Fala para a gente. Fala perto. Chega perto. Bom dia, né, ainda? Você é presente? Bom dia. Bem-vindo, Aqui é o Fabinho. Fábio, do Varanda do Rock. Varanda do Rock. Aqui pertinho, aqui no bairro da Ribeiro, em Contagem. E estava conversando com o Jones. A gente veio de lá para cá conversando, estava batendo um papo, falando sobre a referência do rock em Contagem. Contagem foi o polo do rock na década de 80 e 90. Olha só, eu não sabia disso. Vários bares, todo mundo queria tocar em Contagem. Aí foi acabando, né, ô Jones? Foi acabando, justamente pelo preconceito, né, a desvalorização. Foi na época daquele Clube da Esquina? Ou foi Não, o foi Clube da antes? Esquina veio antes, né? Clube da Esquina é O Clube da antes. Esquina veio antes, Clube que da é em Esquina é BH, foi na década de 70. Clube da Esquina é 70? 70, 80, no mediado de 80. E tinha vários bares em BH também, Bar do Lulu, Caverna Rock Bar. Isso é muitos anos atrás e tal. E aqui em Contágio, que nem ele lembra aqui, o Abóboras, Abóboras. Caicá, o Vitrola também das antigas. Você conhece mais o pessoal lá. E vários outros. Mas tinha um Voo Livre no Riacho. Tá vendo? Isso é uma biblioteca ambulante de história da cultura do rock. Os bares aqui, né? Era muito bom. E foi acabando. E hoje a gente está lutando para trazer de novo a cultura, né, para o pessoal que é muito desvalorizado em Contagem. Infelizmente é muito desvalorizado mesmo. Tem muito que caminhar. Tem muito em caminhar. E você fez um palco, né, Fabinho? Não, Um palco para receber essa turma. Conta né? pra gente essa participação sua com os artistas aqui da cidade. Cara, aqui em Contagem, eu já lancei muitos músicos ali no Varanda, não só daqui de Contagem, de BH. BH, aquela banda Brazusa, o primeiro local que eles tocaram foi aqui, no Varanda do Rock. Hoje eles tocam em vários lugares, entendeu? Várias outras bandas. Tem um rapaz, amigo nosso, que saiu também morador de rua, tudo, e hoje ele toca muito e canta muito. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Joel Castro. Cara muito bom, muito bom. Viveu aquela vida, sabe? Depressão, tal, que é trem todinho, cheio de problemas, e hoje ele é um excelente músico, tem uns projetos massa, entendeu? E vários outros, e aqui tem muita gente, tem muitos músicos aqui em Contagem. Tem muito. Escondido. Muito, Fabinho. Escondido, muito, né, Jones? Escondidos. Muito. Eu conheço muitos. E poucas oportunidades eles têm. Sim. Agora eu estou conhecendo o Jones, você também, né? A gente já se conheceu uns dias desse atrás. Aí a gente vai ver se trabalha isso aí, para a gente estar revelando essa galera. Ô, Fabinho, você me lembrou de uma coisa. A gente, há uns anos atrás, a gente fez o TEDEC, que foi o circo ali perto da CI, ali no Retiro, né?
que foi um circo que foi exatamente isso. A gente veio aqui para Nova Contagem, a gente fez uma seletiva numa escola que era que era como se fosse um The Voice da comunidade, Ah, sim. chamado Palco e Voz. Projeto lindo. Lindo. E aí, o que aconteceu, Fábio? Você falou exatamente isso aí. A gente fez uma seletiva. Foram, acho que se eu não me engano, passaram mais de 100 ou 200 artistas. Foi no Serra Verde, né? Foi no Serra Verde. Exatamente. E o colégio que a gente utilizou foi aquele colégio próximo do Serra Verde para fazer a seletiva. Então a gente pegou uma sala de aula. Então, deu fila dos jovens, adolescentes da região e adultos também, vindo para poder participar da seletiva. Ficaram os 35 participaram da competição. E foi interessante, foi que a gente fez uma tenda de circo no campo Serra Verde e divulgamos a região todas as noites. Era assim, Jonas, olha como é que começava. Começava a noite com um espetáculo de arte e ciência, né, com circo. Depois desse circo, olha que interessante, vinha uma peça teatral que era uma novela. A gente criou uma novela como se fosse foi uma novela, tipo assim, tinha começo, meio e fim. Então era uma história que a gente contava. Essa história, contada através da arte, nós estávamos falando sobre prevenção ao uso abusivo de drogas, violência. A história, o teatro contava uma história. Então, o que acontece? O público era o mesmo público todos os dias de espetáculo, e eles fizeram parte de uma jornada. E o que acontece? Começava com um espetáculo de arte e ciência, depois vinha o teatro, que era assim, todo mundo ficava doido para ver o próximo episódio, que é muito legal. E depois dava um intervalo, as pessoas comiam a pipoca, e entrava o Palco e Voz, que era o auge, que eram os artistas da região, que estavam a gente levava eles para o hotel, nós tínhamos um hotel disponível, e lá no hotel eles tinham aula de canto, de performance no palco, nós montamos uma banda profissional para acompanhá-los, para ensaiar com todos eles. Então, no momento que ele subiu, tinha uma empresa, tinha uma loja de roupa que doava as roupas, os figurinos. Gente, quando eles subiam no palco, aquela menina ali de Nova Contagem, que ninguém nunca tinha visto ela cantar, Fabinho, nunca. Ninguém sabia que ela era cantora. Quando aquela menina subia no palco, começava a cantar. Uma menina que talvez não terminou o ensino médio, cantando inglês, né, como a Diana, né, que ganhou, né, cantando a Emily House, cantando o Rafael. O Bia, era uma coisa, e foi lotando, o tráfico de drogas parava para poder ir assistir, cara, tipo assim, e foi, Jones, assim, Sensacional. é sensacional, tipo assim, é uma coisa, sabe, aquelas pessoas que estavam ali, que elas de repente se tornaram artistas. Podem passar anos, mas ali pode ter sido o pontapé inicial de muitos artistas. Não tenho dúvida disso, Então eu estou querendo colocar. Quando eu fui lá no Varandas, uma coisa que me chamou a atenção foi isso. É um palco no meio da comunidade para manifestações artísticas. Quando eu estou num sinal, muitas vezes, e eu vejo aquela galera ali eles fizeram do sinal um palco também. Esses dias eu vi um cara que ele fez uma cena, né? Uma arte ciência assim, que eu falei, cara, que sensacional, mano. Quanto tempo você gastou para você chegar? E o cara apresenta umas 30 vezes por dia no sinal. E você vai falar que aquilo não é trabalho? Isso aí não dá, não dou moeda, não, eu não dou. Mano, o cara acabou de fazer um espetáculo. Por um momento eu estava no meu sinal cheio de pensamento, de repente eu parei e assisti um cara fazendo uma peça, mano. E no final eu agradeci, falei, vem cá, irmão, show de bola, bicho. Por um momento aqui eu viajei aqui mesmo, entendeu? Você me tirou um pouquinho das minhas loucuras aqui, eu curti com você. Então eu acho que isso, Jones, demonstrar isso, mostrar que a arte, ela transforma. Tem um livro do Huckmacher que ele fala que a arte, ela dispensa justificativas. Sensacional. Ela por si só, ela é... Pode ir.
E falando, que nem você falou sobre o palco faz toda a diferença. Toda a né? diferença. Você chegar num lugar, você para ali naquele cantinho ali no piso reto, que você monta, toca tal, bacana. Mas você sobe num palco, tem todo um diferencial. Você E encarna você é o músico, espírito você da sabe. arte, né? Tem todo um diferencial. É verdade. Pessoal, então é isso. Isso é o Colher e Reintegrar. Volto a falar que nós vamos fazer mais encontros como esse. Já está pré-agendado dia 27, sem ser a quarta-feira que vem, a outra, com o W. Will. Com o W. Will. Com o W. Will vai, Um grande vai rapper. falar aí. É uma pessoa que está também nesse cenário cultural, teve esse passado aí envolvido com drogas e tal, e hoje está aí ganhando a vida com a arte, com a cultura. A pessoa é ímpar. Ímpar. O Ímpar. Will é ímpar. E eu conversei com ele, inclusive vou buscar ele lá no metrô. Tá vindo lá do Floramar. Lá da estação Floramar até Eldorado, vou buscar ele lá e a gente vai chegar 27. aqui, dia 27. Que hora tá marcado? A partir das 9, 9h30. Legal. Tá legal. bom? Tá ótimo. E quero agradecer também ao Fundo Estadual de Cultura aqui do Estado de Minas Gerais, né, que eu escrevi o projeto ficou muito bacana, e a gente conseguiu angariar esse recurso para a gente fazer isso. Né? E me colocar à disposição de você, Cacá, de todos que participaram aqui, de forma muito humilde. A gente está aqui em aprendizagem, todos em aprendizagem, e para todo mundo crescer junto. Tá bom? Esse é o Acolher e Reintegrar. E estamos juntos até a próxima. Até a Próxima próxima, parada João. aí. Obrigado, Obrigado. pessoal. Foi Valeu. sensacional. Show de bola. Fechou? Botou uma música, o negócio. Agora eu posso, a gente coloca o violãozinho.